Ok, tudo pronto para a gente iniciar nossa aula. São 13 horas e 32 minutos. Hoje, dia 17 de maio de 2021, estamos iniciando mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 2, do curso técnico em informática do Cefores, Centro de Educação Profissional, escola técnica vinculada à UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Estamos indo para o final do semestre, últimas semanas de aula. Hoje é dia 17, as aulas deste semestre terminam no final desse mês. Portanto, fiquem atentos aí com relação às atividades da disciplina, para que você possa entregar e ter a nota e a frequência referente a essa disciplina. Hoje vamos fazer mais um exemplo de desenvolvimento desenvolvimento de aplicativos para dispositivos com sistema operacional Android. Eu já vou, então, compartilhar aqui a minha tela. Lembrando que nas últimas duas aulas nós implementamos um exemplo onde o banco de dados usado, no caso, era o SQLite, um banco de dados nativo dos dispositivos Android. Então, nesse exemplo que nós implementamos na aula passada, o banco de dados ficava dentro do próprio dispositivo. Ou seja, se o dispositivo é um smartphone, o aplicativo que nós fizemos acessava o banco de dados no próprio dispositivo, no caso, o banco de dados SQLite. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com um banco de dados que não está no smartphone, é um banco de dados que está na nuvem, na internet. Esse vai ser o exemplo que nós vamos implementar hoje. Bom, eu preciso mostrar também para vocês qual será o banco de dados. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é ter um banco de dados na nuvem para que possamos fazer o acesso a esse banco de dados. Para isso, eu vou utilizar um usuário que eu uso também em outras disciplinas, que é o prof.sqlweb.com.br. Eu só preciso fazer um ajuste aqui para mostrar uma coisa para vocês. Aqui, no painel de controle, deixa eu aumentar um pouco, ó. O painel de controle fala em gerenciamento MySQL. Então, aqui no gerenciamento MySQL, eu tenho esse banco de dados aqui, ó, que se chama prof_empresa. Então, nesse banco de dados, eu cliquei nele aqui, eu vou refazer um procedimento aqui para funcionar. Olha só o que acontece. Vou voltar, tá? Vou entrar novamente. Então, administrar contas, gerenciamento MySQL. No gerenciamento MySQL, eu tenho aqui vários bancos de dados. O banco de dados que eu quero fazer acesso nesse aplicativo Android que nós vamos criar é esse banco de dados prof_empresa. Clico nele. Aí, o que acontece? As informações desse banco de dados. Ele tem um usuário que se chama prof_gerente
Esse é o usuário que tem permissão de acesso a esse banco de dados. E para acessar esse banco de dados, quais são os hosts que são permitidos? A configuração que está nesse momento é apenas localhost. O que significa isso? Só consegue acessar esse banco de dados o software que estiver no mesmo computador ou no mesmo dispositivo que o banco de dados. Então, isso aqui é uma configuração padrão. Quando eu faço, por exemplo, nós usamos na disciplina de linguagem de programação 1, nós estudamos programação PHP com MySQL, e aí, essa configuração aqui já me basta, porque o PHP está no mesmo computador do que o MySQL. Só que a situação que nós vamos fazer agora é diferente. A situação é, esse banco de dados está dentro da minha conta prof.sqlweb.com.br, ou seja, é um banco de dados que está na internet, lá dentro dessa minha conta, desse data center, e eu preciso fazer acesso a esse banco de dados de um outro host diferente. E aí, eu vou colocar aqui o sinal de percent e vou mandar adicionar esse novo host. O que significa isso? Esse percent, ele vai fazer o seguinte, ele vai liberar o acesso para qualquer software de qualquer computador da internet. Ou seja, a partir de qualquer computador, qualquer dispositivo da internet, eu conseguirei fazer acesso a esse banco de dados. Isso aqui é uma liberação muito perigosa, você tem que fazer com muito cuidado. Inclusive, logo depois dessa aula aqui, eu vou remover esse acesso, até porque na implementação dos códigos do aplicativo vai aparecer o usuário, vai aparecer senha, então eu já adianto para vocês que por uma questão de segurança, esse acesso aqui será removido e eu vou alterar a senha desse usuário também, por motivos de segurança. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é o seguinte, eu vou fazer um aplicativo Android que acessa o banco de dados que está nessa minha conta da internet. Tenho uma conta no data center e dentro dessa conta eu tenho o subdomínio prof.sqlweb.com.br. É lá dentro desse endereço que está o meu banco de dados. E a partir de agora eu liberei o acesso a esse banco de dados a qualquer dispositivo fora do servidor. Então esse é um primeiro passo. Só para a gente saber o que está rolando aqui, eu vou abrir o phpMyAdmin. Vamos ver se ele vai abrir aqui. Está abrindo. Ok. Bom, aí aqui vale algumas observações e até um pouquinho de história. Deixa eu antes só tentar ver se ainda existe um negócio aqui. Não existe. Deixa eu fazer uma pesquisa diferente. Pronto, achei. Achei o que eu preciso mostrar para vocês aqui. Isso aqui, abrirem uma nova imagem. Pronto. E aí depois, deixa eu ver outra imagem aqui também que vai ser... Eu cliquei errado.
Beleza, essas informações aqui já dá para me resumir a história para vocês. Essa historinha é importante porque... Certo. Vamos lá, então. Estamos aqui no PHP-MyAdmin. E, em tese, teoricamente, aqui nesse data center, eu tenho gerenciamento MySQL, o que dá a entender que todos os bancos de dados que eu tenho aqui, ó, são bancos de dados MySQL. Tá vendo? São vários, ó, vários bancos de dados. Mas, nem tudo é o que parece. Vamos fazer um super resumo da história. Há algum tempo atrás, alguns anos ou décadas atrás, um cara da área de TI, um cara da área da computação, criou o software de banco de dados chamado MySQL. Então, vamos pegar aqui o MySQL. Vamos fazer com ilustraçãozinha, contar igual a historinha mesmo. Então, aqui tá. Então, ele criou o nosso já velho conhecido MySQL. Existe, tá no ar até hoje, o mysql.com, que é o site. Então, o cara criou esse banco de dados, MySQL. Inclusive, o nome MySQL é em homenagem a uma das filhas desse cara que criou o banco de dados, o software. E, um belo dia, esse software MySQL, a empresa, né? Tinha a empresa MySQL AB, que era MySQL AB mesmo. Essa empresa foi vendida e quem comprou a MySQL foi a essa empresa aqui, ó. Empresa Sun Microsystems. Aí, essa empresa comprou a mysql.com, só que logo depois, passou um tempinho, veio uma outra gigante da área de TI, nada mais, nada menos do que a Oracle, e aí a Oracle comprou a Sun. Então, ó, a historinha é, um cara criou o software de banco de dados MySQL, código MySQL, um software free, né, de código aberto, gratuito. E aí a empresa que era responsável pelo MySQL foi vendida para a Sun Microsystems. Até aí tudo bem, a Sun era uma empresa forte na área de servidores. Só que quando a Sun foi comprada pela Oracle, o criador do MySQL não gostou da brincadeira. Não gostou porque a Oracle é muito conhecida pelo seu software de banco de dados. Então, o cara não gostou e falou assim, não gostei dessa brincadeira e vou fazer o seguinte, vou pegar aí a última versão do MySQL comunitário, né, a versão gratuita, e vou fazer outro banco de dados. Então, o que esse cara fez? Ele pegou o MySQL, que era a criação dele, e continuou o desenvolvimento do MySQL. Pode falar, Omar. Oi? Tá ouvindo ainda? Tá cortando o seu áudio. Mas você tá conseguindo me ouvir? Agora sim, agora tô. Ô, André, você tá dando uma explicação aí, mas eu tô desde ontem fazendo o aplicativo e ele tava funcionando. Até a última aula, metade da última aula. Eu dei uma mexida nele lá, o meu emulador bugou, não queria aparecer mais. Eu fiz um outro emulador, joguei aquele fora. Sim. E agora o aplicativo, ele igual no início, quando ele abria e fechava, né? O aplicativo vai abrir e fecha. E aí eu tô mexendo, tô repassando todo o código lá, não tô achando. Foi lá no database. Então, foi no database. Tá. Beleza, deixa eu só terminar a atividade da aula de hoje.
Isso. Aí, no final, você projeta a sua tela aí, a gente procura junto o problema. Não, tá ok. Eu vou fechar aqui o microfone. Beleza. Show de bola. Vamos lá. Então, é o seguinte. Então, o cara criou o MySQL, aí a Sun comprou o MySQL, até aí tudo tranquilo, só que quando a Oracle comprou a Sun, aí o cara não gostou, e aí o que ele fez? Ele pegou e criou o MariaDB, que é nada mais, nada menos do que o MySQL, que era a criação dele, só que agora ele pegou e criou com o nome de MariaDB, e esse MariaDB, até então, era o irmão siamês, né, do MySQL, só que agora o MySQL da Oracle está seguindo o seu caminho e o MariaDB também está seguindo o seu caminho. Então, muita coisa do MySQL e do MariaDB são iguais, são códigos idênticos. Então, existe uma compatibilidade muito grande entre os dois softwares de banco de dados. É lógico que essa compatibilidade com o evoluir, a compatibilidade pode não necessariamente continuar tão perfeita assim, tá? Então, por que eu estou contando dessa historinha? Porque quando a gente entra aqui no nosso painel de controle, o item do menu aqui está gerenciamento MySQL. E eu tenho todos esses bancos de dados aqui. Só que na hora que eu pego e abro um banco de dados desse, ó, olha o que ele me mostra aqui, ó. Servidor de base de dados. Versão do servidor. O servidor de banco de dados que está rodando aqui, nessa máquina aqui, ó, servidor DAPMA via Unix Socket, tipo de servidor MariaDB. Versão do servidor 10.327 MariaDB. Então, apesar de se estar falando em MySQL ali, a gente tem aqui um servidor rodando com MariaDB. E esse banco de dados que nós vamos usar para acessar lá no aplicativo é esse mesmo aqui. Acho que foi o mesmo que a gente usou até para o outro aplicativo. Não, estou confundindo. O outro a gente fez no SQLite, não tem nada a ver. Então, tem aqui esse banco de dados com essas pessoas cadastradas aqui. Então, esses dados que estão aqui nesse banco de dados na internet que deverão aparecer no nosso aplicativo que a gente vai começar a criar agora. Beleza, então vamos ao código. Vou pegar aqui o meu Android Studio, criar um novo projeto. Vai começar a criar esse novo projeto. Mais uma vez, vamos usar uma Activity em branco. Next. Vou chamar esse aplicativo de app. Vou chamar de MySQL, mas, como eu disse para vocês, até o presente momento, MySQL e MariaDB são irmãos gêmeos, com muita coisa em comum e muitas coisas ainda funcionam perfeitamente para os dois softwares de banco de dados. Muita coisa funciona para MySQL e funciona para MariaDB. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui, enquanto o Android Studio está criando o nosso novo projeto, aqui nós temos o MariaDB. O que acontece, ó? Dentro do Android Studio, nós estamos desenvolvendo códigos. Aqui nós estamos desenvolvendo códigos na linguagem de programação Java. Então, se eu estou desenvolvendo código em Java, eu preciso de ter um driver, ou seja, algum código que permita o Java conversar com MySQL ou o Java conversar com o MariaDB. Então, se eu for entrar aqui, por exemplo, se eu for ver no site mysql.com, aqui no mysql.com, na parte de download, nós já navegamos por aqui, né? Na área de download, nós vamos aqui nos downloads
de código da comunidade. E aí, nós temos aqui, ó, o conector J. O que é esse conector J? É um driver para conexão MySQL com Java. Se você está desenvolvendo em C++, você tem um conector MySQL, C++. E para várias outras linguagens, plataforma .NET, um conector ODBC, que ele é meio genericão, você consegue usar ele com vários aplicativos, um conector para quem está desenvolvendo em Python, e assim sucessivamente, tá? Então, o que nós vamos precisar é do conector MySQL com Java. Isso, eu estou no site MySQL, ó, certo? Bom, lá no MariaDB, você vai ver que a lógica é a mesma. Se eu for aqui na área de download, eu tenho, além do servidor de banco de dados MariaDB, eu tenho também o driver, ó. Posso fazer o download aqui do MariaDB conector J, que é o conector para Java. Aqui tem as versões do driver MariaDB para Java. Tem aí a versão 3.0, que é a próxima candidata à versão estável, mas, a princípio, a versão estável é a 2.7.3, que foi lançada no dia 13 de maio. Bom, só que, apesar de, aqui no PHP-MyAdmin, se a gente, inclusive, rodar um comando aqui, ó, select, @version. Se eu rodar esse comando, executar. Vai escrever errado? Escrevi version. Ele me responde, ó. A minha versão que está rodando aqui nesse servidor, nesse banco de dados, é a 10.3.27 MariaDB. Mas o que acontece? Esse aplicativo exemplo que eu vou mostrar para vocês, eu fiz 52 mil testes possíveis. E eu não consegui fazer funcionar com esses drivers do MariaDB. Tá? Eu ainda estou pesquisando, estou tentando entender o porquê não está funcionando, mas não consegui fazer funcionar. Ele não reconhece, ele dá erro, dá um monte de problema. Então, eu vou mostrar para vocês usando o driver, e aí eu vou aqui na parte... Essa versão 8 aqui, ó, essa versão 8 do driver MySQL para Java também não funcionou. Eu até entendo, porque como lá em MariaDB, e essa versão de driver aqui é muito nova, pode haver, dentro daquilo que eu acabei de explicar, já um distanciamento dos dois softwares de banco de dados. Então, eu vim aqui nos arquivos, e aí eu fiz a opção pela versão 5149. Essa última versão da 5, ó. Então, eu fiz a opção por pegar o conector Java, ó, esse arquivo aqui, ó. MySQL, conector Java, 5.1.49.zip. Então, foi esse arquivo aqui que eu fiz o download. Eu vou fazer o download dele aqui agora. Tá fazendo, tá baixando, download, ok. Já fez o download. Certo? Então, esse é o driver Java MySQL que eu consegui fazer funcionar o aplicativo para acesso ao nosso banco de dados MariaDB, que está na nuvem, na internet, na nossa conta lá do data center. Olha só que coisa, hein? Estou fazendo um aplicativo Android que usa um conector Java MySQL para acesso a um banco de dados MariaDB.
Por isso que eu fiz toda aquela explicação inicial. Para esse negócio não parecer que é esquisito, você precisa saber que MariaDB e MySQL foram criados pela mesma pessoa, e essa pessoa criou o MariaDB, porque quando o MySQL foi vendido para a Sun e depois para a Oracle, ele não gostou dessa negociação com a Oracle e resolveu fazer o MariaDB. Legal. Então, vamos voltar lá para o nosso... Antes de voltar para o... eu preciso mostrar aqui, ó. Então, eu fiz o download do conector Java 1.45, o zip está aqui, eu vou descompactar ele aqui mesmo, nessa pasta download. Então, cadê? Descompactou, onde ele enfiou, está aqui embaixo, ó. Então, ele descompactou. Então, esse arquivo aqui, ó, MySQL Connector Java 5.1.49.jar. Esse arquivo eu vou precisar dele. Daqui um pouquinho você vai entender o que eu vou fazer com ele. Então, deixa eu voltar aqui para o Android Studio. Ele já terminou de montar aqui o projeto. Tá aí o projeto. Antes de qualquer coisa, eu vou fazer o seguinte. Esse meu aplicativo Android, como eu disse para vocês, ele precisa do conector Java para acesso ao banco de dados. Aonde eu tenho que colocar esse conector Java? Então, é aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a visualização aqui, ó, do lado esquerdo. Em vez de Android, eu vou usar a opção Projeto. Usando a opção Projeto, eu tenho acesso a mais informações do projeto. E aí, ó, dentro do projeto, eu tenho a pasta app. Dentro da pasta app, eu tenho a pasta libs. Essa pasta libs, ela está vazia. Então, qual será o procedimento? Vai ser assim, ó. Eu venho, pego o conector Java, que eu fiz o download lá, que eu acabei de mostrar, copiei, volto lá na pasta libs do Android Studio, dentro do meu aplicativo, botão direito, paste. É copiar, colar, tá? Então, estou colando esse arquivo aqui dentro da pasta libs. Ele vai pedir confirmação, é isso mesmo que você quer? Pegar o arquivo MySQL, conector Java 5.1.49.jar e jogar dentro da pasta libs desse aplicativo? É isso mesmo que eu quero. Então, eu vou dar OK. E agora, a pasta lib, que estava vazia, não está mais, porque esse arquivo aparece lá dentro. Porém, além de copiar esse arquivo para dentro dessa pasta, eu preciso adicionar ele aqui, ó. Então, eu clico nesse arquivo, com o botão direito do mouse em cima desse conector Java, botão direito do mouse, eu vou usar essa quase última opção aqui, ó, adicionar a biblioteca. Então, eu vou clicar nessa opção, adicionar a biblioteca, e aí ele pergunta, ó, você quer adicionar esse módulo nesse app MySQL, que é o aplicativo que a gente está construindo, né? Criar essa biblioteca? Eu falo sim, ok. Pronto. Agora, olha só como que mudou de figura, ó. Aqui está o arquivo. Ó, eu consigo até navegar dentro do arquivo. Depois eu vou até mostrar isso aqui melhor. Mas uma coisa que ele fez aqui que é importante, que é isso aqui, ó, quer ver? Aqui, ó. Dentro desse arquivo aqui, ó, ele acrescentou essa informação aqui, ó. Isso aqui é importante. Isso aqui foi automático, tá? Não foi eu que digitei nada. Ou seja, essa linha foi adicionada porque esse conector Java, ele é uma dependência para esse nosso aplicativo funcionar. Então, quando nós fizemos esse procedimento de copiar para a pasta libs esse arquivo, e depois, ao adicionar para a biblioteca, gerou aquele código naquela linha lá automaticamente. Bom, outra coisa que eu preciso,
isso que é interessante. Vocês devem estar habituados, quando vocês instalam um aplicativo lá da Play Store, você vai lá, escolhe um aplicativo, de repente, o seu smartphone fala assim, esse aplicativo está querendo acessar a sua internet, esse aplicativo está querendo acessar a sua câmera, esse aplicativo está querendo acessar o cartão SD, esse aplicativo está querendo acessar... Então, quando a pessoa vai desenvolver o aplicativo, deixa eu voltar aqui para a parte do aplicativo, do Android. Quando o desenvolvedor, se ele quer usar algum desses recursos do seu smartphone, ele tem que avisar. Porque senão o sistema operacional Android não vai permitir que o aplicativo faça aquele acesso. Por isso que o programador vem aqui, é o que nós vamos fazer aqui agora. Dentro desse Android Manifest, eu vou abrir aqui, dentro desse Android Manifest, deixa eu ver como é que aumenta aqui mesmo. Não, é Ctrl, Shift, é Ctrl, né? Ctrl, aí aumentou. Então, dentro desse arquivo, que é o Android Manifest, eu vou acrescentar uma linha aqui, Eu vou até colocar bem separado para você conseguir enxergar aí. Aqui eu tenho várias opções. O sinal de menor, ele já até trouxe como sugestão, permissão de uso. Então, é esse cara aqui, Permissão de uso do quê? Permissão, olha o tanto de acesso que eu posso solicitar. Eu quero acesso à internet. E eu finalizo aqui com o barra. A partir do momento que eu coloquei nesse Android Manifest que eu preciso de permissão de uso da internet, quando só vai funcionar meu aplicativo se a internet do dispositivo estiver liberada e estiver conectado na internet. Então, isso aqui é importantíssimo. Se eu não coloco essa informação aqui, o meu aplicativo não consegue fazer acesso via internet. E por que eu preciso desse acesso via internet? Simples. O banco de dados que eu quero buscar informações está na internet. Não está no meu smartphone, não está no dispositivo que eu estou usando. Beleza. Então, vamos botar aqui uma coisa muito simples. Eu vou apagar esse Hello World aqui. Eu vou colocar só um botão. Vou colocar um botão aqui. Vou usar esse botão, ele vai se chamar... Vou botar o nome dele aqui de BTN Mostrar. O que eu quero? Quando você clicar nesse botão, eu vou lá no banco de dados, buscar as informações e vou te mostrar. Então, ele vai se chamar BTN Mostrar. Vou clicar aqui nesse automático aqui mesmo. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou até dar uma caprichada melhor nesse negócio aqui. Vou pôr 16 de cá. Vou pôr 16 de cá. E o tamanho dele na horizontal. É um botão bem grande. Pronto. Tá aí o botão. Vamos... deixa botão mesmo. Vou nem mudar o nome dele, não. Além desse botão, eu vou colocar um text view para colocar nesse campo texto as informações que eu vou ler do banco de dados. Então, esse cara vai se chamar TV, de text view, dados. TV, dados, text view, dados. Ou seja, os dados que eu buscar lá dentro do banco de dados, eu vou jogar dentro desse cara aí. Então, vamos dar uma refatorada aqui. Vamos dar uma aumentadinha nele também. Aqui eu vou colocar 16, vou adicionar, modificar também por 16, para ele ficar grandinho. E o tamanho aqui vai ser 0, para ele ficar gordinho. Ok. Pode falar, Omar? Tá ouvindo aí, André? Sim, estou ouvindo. Tá. Eu resolvi aqui já. Eu vi qual era o problema que eu estava lá
no código. Falta só meia aula do outro vídeo. Eu vou parar aqui para poder terminar ele e te mandar ainda hoje, pode ser? Pode ser, sim, claro. Aí depois eu assisto esse. Combinado. Obrigado, valeu. Falou, um abraço. Bom, então agora eu tenho um text view, que é onde eu vou colocar os dados que eu vou buscar lá no banco de dados MariaDB, que está na minha conta lá da internet. Pronto, já tem esses dois caras. Beleza, então agora vamos para o código. Aqui no código, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, vou criar aqui maiúsculo, um botão, que vai ser o btn mostrar. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Isso, btn mostrar. Ele está falando que o botão aqui não existe. Clica nele, Alt Enter. Ele adiciona aqui em cima, ó, o botão. Eu dá para fazer as coisas com o meu bem mostrar. Então, estou automaticamente esse aqui preciso também ficar bem mostrar. Então, mostrar. Vou criar baixo. Esse está fechando o peixe aqui e aí vou criar uma classe.
Assim que não pode escolher. Assim é. Pois, pois. Não pode nada. Vai ser faremos esse podcast. No final, se dá um problema para o negócio, vai uma exception, vai uma exception aqui, ou seja, que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha conexão, mas ele conversava. E aí, aqui. Eu vou mostrar para vocês como mas ele com ponto mais então veja com mais compõe aqui, puxa logo aqui,
De novo. Gravação. Apresentação na tela. Essa eu estou fazendo no computador. Nossa. Vou só acertar o layout aqui, já está o layout em destaque. F11. Voltando para cá, a gravação está continuando. Então, deixa eu apresentar aqui de novo. Compartilhar. Vamos ver se vai funcionar ali. Está chegando, beleza, voltou a funcionar. Senão depois dessa gravação, eu vou até repetir esse último passo aqui. Vou voltar aqui. Vamos voltar, eu estava aqui. Tá. Então, vamos lá. Agora eu não sei onde é que parou na gravação. Mas, fazendo um rápido resumo aqui do que foi feito. Criei aqui as instâncias de botão e do text view, btn, mostrar e tv dados. Fiz a ligação dessas duas instâncias com os itens lá da tela do aplicativo. Criei aqui um set on click listener, porque quando clicar nesse botão que tem aqui na tela, vai ser executado esse código. E aí, nesse código, o que eu fiz? Eu criei uma nova task. Mandei executar uma nova task, e essa task eu estou programando ela aqui agora. Está aqui, ó. Comecei a programar ela agora. O que eu fiz? Criei duas strings, uma para concatenar os dados do banco de dados e outra para guardar mensagem de erro. Vai rodar em background, e aí eu fiz um try catch. Nesse try catch eu fiz o seguinte, coloquei a variável string erro, porque se der algum problema, eu recebo a mensagem de erro nessa variável erro. Esse try aqui, deixa eu já dar um... Eu fiz errado esse try. Será que eu digitei errado? Pus maiúsculo, né? É minúsculo. Try, aí. Agora sim. Tá vermelhão aqui. Aí, a primeira coisa que eu pus aqui, ó, aqui dentro, eu vou fazer a programação para buscar os dados lá dentro do banco de dados. Então, primeira coisa que eu fiz, avisar que eu vou usar o driver JDBC MySQL, que eu fiz o processo de importação lá no começo, né, da criação desse aplicativo. E aí, então, eu estava mostrando aqui, ó, onde está esse com MySQL JDBC driver, ele está dentro daquele arquivo que foi importado, aqui na pasta, dentro do aplicativo, na pasta libs. Nós temos ele aqui, ó, com.mysql, com
driver.mysql, dentro tem JDBC, e dentro do JDBC nós temos o driver. Então, esse cara é esse cara que eu estou mostrando para você aqui, aonde ele está. Voltando lá para o nosso... para cá. Beleza. Deixa eu diminuir aqui agora para a gente programar aqui. Então, é esse cara que eu vou usar. Então, eu vou criar uma instância de conexão. Connection. Essa conexão, vou chamar ela de conexão mesmo. É igual, vou fazer um cast. Connection. Driver.manager. Driver.manager. Get connection. Vamos lá, vamos incluir umas coisas aqui, senão ele não vai achar. Esse driver aqui, por exemplo, é um que ele já está reclamando. Ah, tem múltiplas opções. Alt Enter. Aí ele está mostrando quais das opções é o cara que você está querendo pegar. Aí ele tem o driver java.sql. Não é? Tem um segundo ali. E o terceiro é o que nos interessa. Ó. Se você for ver, está meio apagadinho aqui, ó. Mas esse driver que eu estou colocando ali, driver.manager, eu quero o que está lá no com.mysql.jdbc. Esse é o cara. Pronto. Ah, tem esse cara aqui também que não está. Vamos dar um Alt Enter nele. Pronto. Então, o manager, driver... Ah, por separado. Aqui não é drive.manager. É drive manager. Driver manager. Alt Enter. Drive get connection. Abre parênteses. Aí agora que vem os parâmetros. Aqui são os parâmetros que a gente vai usar para esse método da classe, né? Então, o primeiro parâmetro é aspas. Ele já mostra ali, ó. Deixa eu chegar mais para cá. Já mostrou. O primeiro parâmetro é a URL. Deixa eu ver se dá para aumentar mais ainda a fonte aqui. Aumentar demais também fica esquisito, né? Só nessa digitação aqui, porque é importante. Se digitar um negocinho errado, ferra com tudo. Vou até fechar já com ponto e vírgula aqui no final. Opa, ponto e vírgula. Então, esse primeiro parâmetro que é a URL. O que nós vamos colocar aqui? JDBC, 2 pontos, MySQL, 2 pontos, // prof.sqlweb.com.br. Esse prof.sqlweb.com.br é o endereço do servidor onde está o banco de dados MySQL, que no caso é MariaDB, e que nesse ponto aqui os dois são similares, né? Ou seja, são irmãos. Lá nesse prof.sqlweb.com.br, qual que é o banco de dados que eu vou usar lá? O nome do banco de dados chama-se prof_empresa. Prof_empresa, e aí eu posso voltar aqui para te mostrar, ó, quer ver? Tá aqui. Aqui, lá o banco de dados, ó, prof_empresa. É o nome do banco de dados. Pronto, vamos voltar para o nosso aqui. Beleza, então esse é o primeiro parâmetro, que é a URL. Prof_empresa, fechou aspas, vírgula. Próximo parâmetro. Nosso parâmetro ele está colocando como informação, mas na realidade eu vou colocar o usuário. O usuário é o prof_gerente. Quando eu colocar a vírgula aqui, ele troca de informação para user. Então, o usuário é prof_gerente. E a terceira informação é a senha. Qual que é a senha de acesso? W43RY. Pronto. Tá lá. Então, esse connection aqui está pronto. Depois que eu fiz esse connection, o próximo passo
vai ser criar uma conexão. Então, eu vou precisar de um statement esse cara vai ser connection.create statement. Estou criando uma instância desse cara que vai estar relacionado com a minha conexão lá. Aí esse cara vou criar agora um result set. E aí, agora eu vou executar uma query lá no meu statement. Execute query. Vamos lá, deixa eu chegar para frente aqui para ver o código bonitinho. Aqui eu vou executar uma query. Essa query vai ser select, asterisco, from, pessoas. Estou conectado lá no banco de dados prof. empresa, e nesse banco de dados, vou fazer um select, asterisco, from, pessoas. O resultado desse select vem para cá. E aí, o próximo passo é dentro, então, eu tenho o resultado do select. Dentro do result set, vou fazer um while. E enquanto result set ponto next, beleza. Aqui, aquela variável dados, ó, dados mais igual, ou seja, eu vou concatenar dentro dessa variável aí o que eu peguei dentro do banco de dados, tá? E apesar de ter lá dentro do banco de dados, o que nós temos aqui dentro da tabela pessoas? Nós temos código, nome, e-mail, nascimento e sexo. São 5 itens. Eu não vou pegar os... vamos pegar tudo então, vai. Só 4. 2 ou 3 tá bom. Então vamos voltar lá. Então eu vou pegar result set.get string. Vou pegar o primeiro item. Mais... vou separar com uma barra. Mais result set.getString. Vou pegar o segundo item. O primeiro item é o quê? O primeiro item é código. O segundo item é nome. O terceiro item é e-mail. Então, vamos lá. Esse aqui é o segundo. Mais, vou separar com uma outra barra aqui. Mais. Vou pegar outro result set.getString. Vamos pegar o 3 agora. Mais, vou separar com outra barra de novo. Mais, vou colocar até o quarto. Então, result set.getString 4. Pronto. Quando acabar esse primeiro item, aí eu vou usar de um artifício que é o seguinte, eu vou colocar 2 /n e /n. Ó. O que é esse /n? É quebra de linha. Então, eu quebro linha e quebro linha, ou seja, eu vou saltar uma linha dentro dessa string dados aqui. Ó. Pronto, quando ele terminar aqui, terminou. Ou seja, se tudo der certo, vamos tentar recapitular o que vai acontecer aqui se tudo der certo. Deixa eu chegar para cá para a gente ganhar espaço ali. Se tudo der certo, quando ele for executar esse cara aqui, o que ele vai fazer? Estabelece o meu driver MySQL. Eu crio uma instância de conexão onde eu passo nessa conexão a minha URL. Essa minha URL significa que eu vou trabalhar com JDBC, com o driver MySQL, que é o que eu liguei ali. Essa é a URL da internet, onde está o meu MySQL, no caso MariaDB.
Lá dentro desse servidor tem esse banco de dados chamado Prof. Empresa, e esse banco de dados é o acesso com a senha com o usuário Prof. Gerente, e a senha está aqui na frente, vocês viram eu digitando, depois eu vou ter que trocar tudo. Criei aqui um statement para mim poder fazer a execução de uma query, e aí na query eu faço simplesmente select asterisco from pessoas, e esse execução desse statement vem para dentro do result set. No result set, eu vou fazer um while, vou pegando todos os itens que vieram do banco de dados e vou concatenando nessa única string. Então, aqui eu tenho duas possibilidades. Isso aqui pode executar lindamente e eu sair daqui com a variável dados com todas as informações consultadas nesse banco de dados lá da internet. E aí eu posso mostrar essa variável dados. E a outra opção é dar algum problema e eu sair com a variável erro com alguma informação dentro dela. Aí, então vamos lá. Esse cara aqui termina aqui. Só que aqui eu vou ter que botar um return to. Pronto, só para fechar. Aí, aqui agora, embaixo, eu vou criar o protected void on post execute. Esse cara aqui, eu preciso dele pelo seguinte. Por que eu preciso desse cara? É porque aqui, ó, eu estou fazendo uma execução de uma tarefa em background. Tá? Então, ela é assíncrona. É uma tarefa assíncrona. Então, o que vai rodar em background? Vai rodar isso aqui, ó. Do em background roda essa parada aqui. Tá, quando é que termina? Não sei. Quando terminar, vem aqui, ó, on post execute. Aí vem aqui, terminou de executar lá. Terminou de executar, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, vou fazer o meu TV dados, ponto set text, vou colocar os dados lá. Vou colocar os dados no text view lá da tela. E vou botar um erro, um if aqui. Se esse erro meu, se aquela variável erro que eu criei lá, ela não tiver vazia, ixi, significa que deu chabu, deu problema. Se deu problema, eu vou mostrar essa mensagem, ela vai piscar na tela lá. Activity.this, mostrar o conteúdo do erro. Post.long. Show. Então, se deu problema, vou mostrar essa mensagem de erro. Super.onPost execute. Pronto. Então é isso. É isso aí, bichão. É isso aí. Tem aqui, então, a tarefa que vai ser processada de forma assíncrona. Deixa eu ver se eu diminuo um pouco a fonte aqui. Essa tarefa vai ser processada de forma assíncrona. Criei duas variáveis, dados e erro. O que vai rodar em background é isso aqui, meu try-catch. No try-catch vai rodar. No try, vai tentar acessar o banco de dados com o driver MySQL. Rodar um select asterisco from pessoas lá, e o que voltar de resultado vai ser tudo concatenado na variável dados. Se der algum problema, a variável erro recebe uma string concatenando tudo que veio nesse erro. Quando terminar de processar lá o que está rodando em background, eu vou pegar a variável dados, que ela pode ter o quê nessa variável dados? Ou ela está vazia, se deu algum problema. Se deu algum problema, o erro recebe a mensagem de erro. E dados continua vazio. De qualquer forma, eu coloco o conteúdo de dados lá nesse text view aqui, ó, que é esse campo que está aqui, ó. Se deu problema,
Se deu erro, eu pisco esse erro lá, com essa mensagem de erro na tela. É isso. Já vou mandar executar aqui, porque ele vai ter que carregar o smartphone virtual, né? Então, enquanto ele começa a compilar e tentar processar esse negócio aí, vamos lá. Daqui um pouquinho ele vai abrir o smartphone. Vamos ver se esse troço vai rodar de primeira ou se vai dar problema. A princípio, aparentemente, não tem nada com erro. Abriu o smartphone. Vamos ver se vai carregar o aplicativo. Bom, enquanto ele carrega o aplicativo, a gente consegue ir lá ver dentro do banco de dados quais as informações que tem lá, né? Lá na minha conta tem, dentro do banco de dados Prof. Empresa, tem a tabela Pessoas. Dentro da tabela Pessoas tem, olha lá, ó, tem André, Maria Felisberta, Rosângela e Flávio. André, Maria, Rosângela e Flávio. Então é isso que tem que aparecer nesse aplicativo quando a gente clicar no botão. Vamos ver, está compilando, a primeira vez é sempre mais demorada. Vamos ver se eu tomo uma aguinha aqui. Opa, aqui acusou que deu 0 erros. 0 erros é sempre bom. Ver aqui se tem alguma mensagem. Abriu o aplicativo. Vamos ver. Clicou no botão. Se aparecer os dados, a gente pode soltar foguete. Então, vamos lá. Clicou nesse botão. Vamos ver. Ah lá. Beleza. Show de bola. Lindo, maravilhoso. Funcionou de primeira. Então, olha só. Tá aí. Conseguimos criar um aplicativo que, através de um driver de comunicação entre Java e MySQL, nós conseguimos fazer acesso a um banco de dados que está na internet e buscar informações. É lógico que o objetivo principal aqui era mostrar essa comunicação entre aplicativo Android feito em Java com o banco de dados, aqui no exemplo. O driver é MySQL, mas o banco de dados lá é MariaDB. A princípio, ainda o driver MySQL é compatível com MariaDB nessa versão, então funcionou. Mas o caminho está mostrado, né? Ou seja, aqui, ó, do mesmo jeito que eu executei select, você pode construir códigos para fazer insert, update, delete. Aí agora o céu é o limite, né? Mas está aí o exemplo que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje. Então, a tarefa de hoje, para que vocês possam me apresentar nas próximas aulas, é o desenvolvimento desse aplicativo, onde nós fazemos essa conexão com um banco de dados da internet e mostramos aí algumas informações na tela do aplicativo. Ok? Bom, lembrando que eu acho que nós temos aí só mais uma semana de aula. Segunda-feira da semana que vem é a última aula desse semestre. Isso significa, então,
que a aula da semana que vem vai ser exclusiva para que vocês mostrem as suas apresentações. Não vou nem ter como passar uma atividade na semana que vem para que você apresente em aulas futuras, porque dia 24 de maio é a nossa última aula, porque o semestre encerra dia 28 de maio. E em junho nós começamos outro semestre novo. Então, logo, logo eu vou divulgar aí o horário com as disciplinas para o semestre que vem, para que vocês possam escolher as disciplinas de vocês. Lembrando que qualquer dificuldade, qualquer problema aí durante o desenvolvimento das atividades, mande uma mensagem para mim no WhatsApp e assim que eu puder eu respondo. Grande abraço a vocês, excelente semana e a gente se vê na próxima. Um abraço, tchau.